Fala galera do Motiva, galera do cursinho, tudo bem com vocês? Professor Paulo Ricardo, mais uma vez, para dar continuidade ao conteúdo que iniciamos esta semana, que falamos justamente sobre a proposta de intervenção. Hoje vou falar especificamente sobre o detalhamento. Antes de mais nada, gostaria de esclarecer que esse conteúdo em torno da proposta de intervenção, solução, vai ser ao longo do ano, certo, gente? Não é em 1, 2, 3, 4 aulas que a gente resolve. É um conteúdo constante ao longo das nossas aulas. O que eu vou pedir encarecidamente a vocês já devem ter percebido que a parte teórica desse conteúdo ela é muito rápida, certo? Ela é muito mais tranquila. O que é que a gente precisa? Colocar em prática. E vocês colocando em prática, eu consigo estar corrigindo e ver se vocês estão conseguindo cumprir os devidos objetivos voltados para essa competência, que é a da solução. E justamente para vocês irem identificando os que onde estão mais errando, onde estão mais acertando, e a partir daí criar um estilo próprio, justamente de construção dessa proposta, que é uma proposta de todas as competências. Aí sim eu afirmo que é uma competência bem estrutural, não no sentido de estar decorando fórmulas, certo? Mas quando você pega o jeito de fazer, porque você precisa ter apenas, tendo a presença de 5 elementos, eles estando articulados entre si, você consegue atingir a nota máxima tranquilamente. Beleza? Então, vamos voltar ao nosso conteúdo aqui. Deixa eu ver só uma confirmação aqui. Aí no slide para vocês, o detalhamento. Eu já começo mostrando algumas formas de vocês organizarem esse detalhamento, que são através de exemplos, explicações, justificativas ou o próprio efeito do efeito. Vou mostrando aqui para vocês já de maneira bem prática algumas situações onde a gente pode encontrar justamente a construção do detalhamento. Aí temos aí. Por isso, é muito importante que todos os usuários da internet pesquisem em diversas fontes, em diversas fontes diferentes, como por exemplo, vários sites, livros, jornais, etc., antes de tomar uma decisão importante. Aí o que a gente tem aí? Uma exemplificação da ação. O candidato aí, à época, usou até a expressão como, por exemplo, fica redundante, eu poderia usar a expressão só como, a expressão por exemplo, e veja aí que ele trouxe exemplos simples, aplicáveis, bem práticos do cotidiano, justamente para exemplificar a sua ação. O agente, todos os usuários da internet, tem que fazer que ação? Pesquisar em diferentes fontes, ou seja, em diversas fontes diferentes. E que fontes diferentes são essas? Ele acaba trazendo como exemplo. Então, é uma forma sim de você construir a sua... Peço desculpa a vocês aí. É uma forma sim, muito simples, básica, de você construir o seu detalhamento, ou seja, através da exemplificação. Aí eu trouxe um exemplo aí, já sendo bem redundante, um exemplo de uma construção que ele fez o detalhamento voltado para a ação. Mas essa exemplificação poderia ser do agente, poderia ser do meio. Aí é você que escolhe. Por isso eu disse a vocês lá na aula passada, na nossa primeira aula desse conteúdo aí, desta semana, quando eu disse, faz a listazinha, elemento por elemento, o agente, a ação, o meio, o efeito, e deixa por último detalhe. Porque depois fica mais fácil de você escolher para quem você vai fazer esse extra, esse complemento, que é justamente o detalhamento. Aí você escolhe se vai fazer um exemplo para a ação, um exemplo para o meio, um exemplo para o agente, justamente porque você deixa ele ali em stand-by por último e fica mais fácil de você dar esse direcionamento, beleza? Outra possibilidade que nós temos na construção do detalhamento é quando eu tenho a questão da explicação. Aí eu tenho aí a solução, quando eu disse, ademais, cabe às escolas, principal formadora da moral, criar palestras e debates com médicos e psicólogos, que desenvolvam nos alunos conceitos como igualdade e inclusão, por meio de exemplos reais de superação das deficiências, diminuindo a exclusão nas salas de aula. Lógico que de maneira bem direcionada aí, eu já grifei o termo que está aí em vermelho, vocês estão percebendo. Que desenvolvam nos alunos conceito como igualdade e inclusão. Nós temos aí uma explicação formada pelo uso de um pronome relativo, o que? O conectivo clássico. Que ele está justamente aí, está querendo retomar de maneira explicativa a ação. Criar palestras e debates com médicos e psicólogos. Ou seja, eu vou trazer agora uma explicação sobre essa ação. Quem vai desenvolver nos alunos conceitos como igualdade e inclusão? Justamente os médicos e psicólogos que farão parte dessa palestra. Ele traz aí uma explicação. Lógico que eu chamo de explicação, mas tem esse tom de caracterização também. Nós temos aí uma oração subordinada, adjetiva e explicativa. Por isso que eu chamo de explicativa. Paulo, e por que ela é explicativa? Veja porque ela vem aí com a presença entre vírgulas, justamente explicando algo em torno dos médicos e psicólogos.
Ou seja, além de explicar, tem esse tom de caracterização, porque vem para trazer um atributo desses médicos e psicólogos. Então funciona assim como uma adjetivação. Por isso que lá na minha explicação para vocês, eu coloquei esse termo aqui, ó, explicação, justificativa, e dentre eles coloquei as famosas orações adjetivas, que também podem funcionar quando estão entre vírgulas como uma estrutura explicativa. Beleza? Algum aluno lendo isso aí com mais atenção pode estar percebendo a presença de outro elemento, de outro detalhamento. Se você for lá na primeira linha, quando diz assim, ademais cabe às escolas, nós temos um agente aí. Quando ele usou o termo principal formadora da moral, principal formadora da moral. Aí deixa eu chamar a atenção de vocês para cá. Quando ele usou esse termo aí, principal formadora na moral, percebam, não é um exemplo e não vai entrar com uma questão de explicação, nem uma questão de justificativa. Paulo, mas tem esse tom de detalhamento, concordo, e é um detalhamento sim. Só que eu não acrescentei lá na listinha para vocês, entram como uma especificação. Principal formadora da moral e etc. Então é válido também sim, como um detalhamento. Então a gente já percebe aí a presença de dois detalhamentos. O candidato aí fez um detalhamento para o agente e agora ele fez um detalhamento também para a ação, como a gente viu através do uso da oração adjetiva, a oração explicativa formada pelo conectivo que. Beleza? Tranquilo? Vamos dar continuidade, tudo seguindo normalmente. Então, voltando aqui, nós temos um terceiro exemplo para ir de detalhamento, é quando diz assim: urge, pois, a necessidade do governo investir na propagação de maneiras para aumentar a eficácia da educação aos surdos no Brasil, a partir de palestras destinadas às instituições educadoras, com o objetivo de propiciar o aumento no uso de Libras de forma mais abrangente na sociedade. Antes de chegar para analisar essa parte que está em vermelho, vamos voltar à solução, ao todo dela, identificando os outros elementos. Urge, pois, a necessidade de um governo. Aí nós já temos a presença de um primeiro elemento, que é justamente o agente. Qual é a ação desse agente? O que é que ele tem que fazer? Investir na propagação de maneiras para aumentar a eficácia da educação ao SUS no Brasil. Como é que ele vai fazer isso? A partir de palestras destinadas às instituições educacionais. E qual é a finalidade, o efeito disso aí, com o objetivo de proporcionar o aumento no uso de Libras de forma mais abrangente na sociedade. Aí eu chamo a atenção de vocês para uma coisa. Veja que ele poderia ter terminado a proposta de intervenção dele ali. Ponto. Acabou. Não precisaria fazer mais nada. Mas percebam que ele traz um algo a mais. E ele já trouxe os 5 elementos. Até aí a solução já está completa. Não é isso? Deixa eu ver se eu sempre tinha colocado o detalhamento. Temos um governo, o agente, uma investigação, o meio e o efeito. Justamente até agora ele não tem inserido nenhum outro detalhamento. Tem uma solução completa em torno dos 4 elementos básicos, os principais ali, vamos dizer assim. E agora estava justamente faltando o detalhe, o detalhamento. Então ele agora traz, ele já tinha colocado um efeito. Se ele já tinha colocado um efeito, quando ele usa a expressão com isso, a gente percebe a presença de um efeito do efeito, a partir da estrutura. Com isso, ao longo do tempo, ocorrerão mudanças positivas na educação brasileira. Aí, galera, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte. Se ele já tinha colocado o efeito, e ele quer trazer agora um detalhamento do efeito, naturalmente, por isso que se chama efeito do efeito. Então, vai aparecer depois do efeito. E uma sugestão que eu sempre indico para vocês em sala é justamente esse recurso que ele fez aí do ponto. Percebam nas últimas linhas do texto, o aumento no uso de Libras, proporcional aumento no uso de Libras de forma mais abrangente na sociedade. Ponto. Aí usou um conectivo, ó, com isso ou a partir disso. Beleza? Com isso, a partir disso, ao longo do tempo, ocorrerão mudanças positivas na educação brasileira. Então você tem uma conexão aí muito explícita que já direciona para um efeito do efeito. Beleza, galera? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui só para falar para vocês, para a gente ir encerrando essa explicação. O que é que tem que ficar na cabecinha de vocês aí? Que vocês precisam trazer esses 5 elementos e que esses elementos vocês podem organizá-los da maneira que vocês quiserem, principalmente o detalhamento. Quando eu digo organizá-los não necessariamente você tem que seguir a ordem de agente, ação, meio, efeito. Tem muitos alunos que já começam trazendo o efeito do texto, não tem problema nenhum. Em relação ao detalhamento, lembrando, esse detalhamento vocês aí viram 3 possibilidades: exemplificação, explicação, até a questão da especificação lá na segunda solução, como eu coloquei para exemplo para vocês, e a terceira questão é a voltado para o efeito do efeito.
E o mais importante, esse detalhamento você pode fazer 1, 2, 3, quanto vocês quiserem. Lembrando, só vai ser contabilizado um, mas o importante é que tenha. Então, Paulo, se eu quiser trazer um detalhamento do agente, depois um da ação e depois um efeito do efeito, melhor ainda, que é o que eu lanço mão, que é o que eu digo a vocês. Tragam às vezes mais de um detalhamento para não dar brecha, para não dar dúvidas ao corretor do seu texto. Beleza? Lembrando que esse detalhamento, como a gente já viu, pode ser tanto do agente, da ação, do meio ou do efeito. Beleza, galera? O link aí desses slides que eu utilizei já estão aí nesse material que vocês receberam. Link também para outro site bem interessante para vocês revisarem essa parte teórica, também lá tem exemplos. E por último, vocês aí têm um exercício de fixação justamente para a gente discutir lá no nosso momento do Tira Dúvidas. Beleza? Obrigado mais uma vez. Show de bola, bons estudos para vocês e até a próxima. Valeu!